Boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. A obra salvadora de Jesus, ela é constrangedora. Constrangedora, sim, ainda nos dias de hoje e nos últimos séculos. Constrangedora por quê? Porque a obra salvadora de Jesus é o maior demonstrativo que o universo já viu em amor e poder. Em capacidade de alguém sendo poderoso, justo e também inocente, entregar-se em sacrifício perfeito e perpétuo por homens e mulheres pecadores, que nunca mereceram a salvação, não merecem e jamais merecerão. Essa obra salvadora de Jesus contempla Jesus Cristo com o seu amor e com o seu poder. Não contempla os homens. Os homens são contemplados com a salvação, os que creem nessa obra. Mas quem é que vai receber os méritos? Quem é que recebe os méritos da salvação? Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós sabemos, e nós podemos provar isso com muita facilidade, que a obra de salvação da raça humana não tem nenhum autor senão nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa reconciliação com Deus. E essa obra de salvação de Deus por intermédio de Jesus, ela é constrangedora. Enquanto Satanás escarnece das pessoas e os demônios das trevas escarnecem das pessoas, Jesus não escarnece de ninguém, mas Jesus constrange. É diferente. E quais são as pessoas especialmente constrangidas por essa verdade? Quais são as pessoas mais constrangidas e mais aborrecidas com essa verdade que é Jesus Salvador? Os sábios, os doutos, os filósofos, os que sabem doutrina, os que andam meditando e racionalizando as coisas de Deus. E quanto mais sistematizam e quanto mais tentam raciocinar sobre os motivos de Deus, mais afundam nessa verdade. Para esses, a salvação de Deus por intermédio de Jesus é um grande lamaçal em que eles se afundam cada vez mais. Por que eles se afundam? Porque eles não entendem e não aceitam o amor e o poder de Deus manifesto em Jesus. E são os homens e as mulheres também, os mais doutos, os mais diplomados, os mais conhecedores das ciências e das filosofias. São esses os mais constrangidos pela obra salvadora de Jesus. Nós temos aqui vários exemplos. Eu vou citar um exemplo desse constrangimento, que é o exemplo dado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23, em que Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo está falando da obra salvadora de Jesus. No versículo 20, Paulo continua: aonde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu,
por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação do Evangelho. Porque esse mundo acha que o normal é o Evangelho que eles querem ouvir. Mas o Evangelho elaborado por Jesus e pelos apóstolos é loucura para os homens desse mundo, desse século e dos séculos anteriores. Então, Paulo aqui afirma que a obra salvadora de Jesus e tudo aquilo referente ao Evangelho é loucura para o mundo, porque não é de acordo com a formatação que o homem e a mulher desse século desejam. Mas foi tudo feito de acordo com a vontade soberana de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. No 22, porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Nós sabemos disso e Paulo já estava cansado dessas provas, dessa sabedoria grega. Aí ele dá o golpe de misericórdia dessa verdade constrangedora. No versículo 23, quando ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Realmente, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus, porque a obra de salvação de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus, pela obra soberana e superlativa de Jesus, ela é realmente escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E hoje, os mais sábios, quanto mais doutos, quanto mais conhecedores de doutrinas e de suas especulações doutrinárias, mais confusos ficam ou mais irritados ficam com a virtude que não vem dos homens, vem de Deus por intermédio de Jesus. Então, em 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 23, Paulo descreve de maneira simples o constrangimento dos sábios de todas as épocas, pela obra salvadora de Deus manifesta em Jesus. Jesus foi morto. Jesus foi morto. Os homens tiveram poder de matar Jesus. Dizem algumas bobagens como que Jesus foi morto pelos seus ensinamentos. Já viu de onde vem isso, né? Jesus foi morto pelos guardas romanos. Jesus foi preso pela guarda do Sinédrio. Quem foi que conseguiu prender Jesus? Quem foi que conseguiu colocar os pregos nas mãos de Jesus? Mas Jesus foi crucificado e foi morto, porque ele assim desejou e ele assim permitiu. Eu vou repetir, e nós vamos provar isso, porque ele, Jesus, assim desejou e ele, Jesus, assim permitiu. Vamos lá a dois exemplos simples para quem tem bom discernimento e boa consciência. No Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 15 ao versículo 18, Jesus dá um demonstrativo de que a sua morte foi uma morte de entrega. Ele permitiu-se morrer. Ele permitiu-se ser morto para depois reaver a sua vida, mostrando assim total e absoluto poder sobre o espírito, sobre a matéria, sobre a vida e sobre a morte. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 15 a 18.
Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Quer dizer, as ovelhas não tiram a vida de Jesus. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém, então, conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está falando aqui que a sua doutrina seria espalhada por todas as raças, tribos e nações. E haveria um só rebanho e um só pastor. Ele está falando aqui da sua igreja, mais especificamente da chamada Igreja Invisível, ou Israel de Deus, ou corpo místico de Cristo. No 17 e no 18 ele é mais contundente ainda. Por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Jesus diz: eu dou a minha vida para depois a reassumir. Então, ele faz com a vida dele, ele fez com a vida dele, segundo a vontade dele e a soberania dele, e não por causa de guardas romanos ou por causa da chamada rejeição dos fariseus. E o 18 encerra esse assunto. Ninguém a tira de mim. Jesus está dizendo: a minha vida não pode ser tirada por ninguém. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade, quer dizer poder, o que muita gente detesta. Jesus diz: eu tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Jesus diz: eu entrego a minha vida com o poder que eu tenho e eu volto a resgatar a minha vida porque eu tenho esse poder. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus aqui então, no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 15 ao 18, diz: eu entrego a minha vida e a retomo, ninguém pode tirá-la de mim. Então, se Jesus foi preso, crucificado, escarnecido, morto, e depois se fez ressurreto e subiu glorificado aos céus, é porque ele, Jesus, tem esse poder e essa autoridade. E nós somos salvos por esse poder e por essa autoridade, e não por méritos e obras humanas. Méritos e obras humanas que no máximo poderão nos aprimorar na condição cristã. Condição que tem todo aquele que aceita essa obra. Jesus diz: ninguém tira a minha vida. Ninguém tem poder para isso. Eu entrego a minha vida e volto a retomá-la. E o Pai me ama por causa disso. E esse poder eu tenho e também recebi de meu Pai. Então Jesus fez com a vida dele o que ele quis. Então esse negócio de que Jesus foi morto por causa dos seus ensinamentos é uma mentira e uma heresia maldita. E você deve tirar isso do seu entendimento e do seu coração. São ensinamentos de homens constrangidos por causa da obra salvadora de Jesus, como nós falamos antes em 1 Coríntios capítulo 1. Jesus diz: eu entrego a minha vida e ninguém a tira de mim. Portanto, a salvação da raça humana foi por intermédio da propiciação perfeita de Jesus, pela vontade dele, pela obra dele e pelos méritos dele. Você vê quanta gente anda vivendo doutrina errada e teologia errada por aí. Teologia
de auto-resgate e de auto-remissão, que nada mais são do que doutrinas de mentira. Para provar que Jesus tem autoridade total sobre a vida dele, e ele só foi preso e morto porque ele assim desejou, porque ele assim permitiu, a outra prova está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Mateus 26, versículo 52, 53 e 54. Olha bem o que Jesus diz. Jesus é preso, e quando Jesus é preso, um de seus amigos segura a espada e corta a orelha de um servo chamado Malco. Jesus diz que esse homem guarde a sua espada, vai lá, coloca a orelha do homem no lugar e diz o seguinte: então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? E ele não me mandaria? Vocês acham que se eu pedir, se eu quiser, o meu Pai não manda mais de 12 legiões de anjos para preservar a minha vida e a minha segurança? Jesus aqui está constrangendo os homens. Jesus aqui, já nessa época, estava constrangendo os homens. Não me ajudem, por favor. Se eu quiser ajuda, não é pela força da tua espada, é pela força do meu Pai. Porque eu, Jesus, sou o Senhor de todo o principado e potestade no céu e na terra. Todos os anjos estão ao meu serviço. Todos os anjos estão ao meu serviço. Se eu precisar de alguma ajuda, eu não vou chamar homens, eu vou chamar anjos. E um anjo, segundo a Bíblia, pode dizimar uma legião de 100 mil homens. Quanto mais 12 legiões. Então aqui Jesus prova de que ele foi preso porque deixou ser preso. Ele foi escarnecido porque permitiu que isso acontecesse. Ele foi pregado na cruz porque ele permitiu que assim ocorresse. Ele não foi preso e morto por causa dos seus ensinamentos, mas por causa do amor e do poder de Deus manifesto nele, Jesus. Amor e poder que se manifestou nessa entrega maravilhosa, suprema, superlativa, que constrange os homens até hoje. Constrange os homens que adulam espíritos e adulam homens, e adulam as suas teologias particulares, mas não compreendem as Escrituras e, quando podem, escarnecem delas. E Jesus, aqui no versículo 54, ele diz algo mais contundente ainda, que no caso corrobora o versículo 53. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Jesus estava dizendo: deixa que me levem, pensando que é pela força deles, deixa que eles me xinguem, escarneçam, maltratem, deixa que eles façam comigo o que eles quiserem, pensando que é poder deles, porque é necessário que eu entregue a minha vida, eu, Jesus, vou entregar a minha vida em holocausto perfeito e perpétuo para a salvação de toda a humanidade, não que a humanidade mereça, mas porque o amor de Deus e a misericórdia de Deus manifesta em mim, Jesus,
assim preconizou desde a fundação do mundo. Então nós vemos nessas 3 passagens aqui que a obra salvadora de Jesus constrange os sábios. Por isso, os mais sábios são os que se sentem mais constrangidos com a obra salvadora de Jesus. Porque é pelos méritos de um Salvador e não pelos méritos humanos. Em segundo lugar, Jesus, no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus, diz: a minha vida não está na mão de homens. Eu faço da minha vida o que eu quero. Eu posso dá-la e depois retomá-la. E eu não preciso de homens armados com espadas ou com seus argumentos para defender a minha vida. Porque se eu pedir a meu Pai, Ele mandará mais do que 12 legiões de anjos. Assim, essa história falaciosa que anda por aí, seduzindo muita gente, dizendo que Jesus foi morto pelos homens e que Deus se apraz na morte do seu próprio filho, é um total e absoluto desconhecimento da verdade das Escrituras. Jesus está dizendo aqui: eu serei morto, porque assim eu e meu Pai determinamos por amor de vós. Não pelos vossos méritos, mas pelo amor e pelo poder que eu, Jesus, trago das regiões celestiais, porque isso foi determinado não por homens, mas foi determinado por mim e foi determinado por meu Pai, a vossa salvação. Por isso é que nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador e não somos salvos pelos méritos e pelas obras humanas. Amém? Que você compreenda isso e agora você tem os elementos para você analisar quantas coisas você vai ouvir e quantas coisas você vai ler e vai ter condição de identificar o erro. O erro que os homens cometem contra Jesus, porque a obra dele, o amor dele e a autoridade que ele sempre trouxe em si, constrange os homens e os sábios de todas as épocas. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.